Na figura abaixo está representada uma semicircunferência de diâmetro AB e centro C. O ponto D desloca-se sobre a linha da circunferência entre A e B. Portanto, o ponto D anda aqui em cima desta linha da semicircunferência entre A e B. O comprimento do segmento DB, portanto, este comprimento que aqui está, em função da amplitude x do ângulo BCD, este x está aqui marcado, é dado por d de x igual a 2 seno de x sobre 2, com x pertencente de 0 a π fechado. Isto quer dizer que o x, o valor de x, também pode tomar o valor 0 e o valor π. Isso quer dizer que o ponto D pode ser coincidente com o ponto B, e então o ângulo terá amplitude 0, ou então o ponto D também pode coincidir com o ponto A, e o seu ângulo, este ângulo aqui, será 180 graus, ou seja, π radianos. Mostra que a área do triângulo ABD pode ser escrita em função de x pertencente de 0 a π, agora aberto, por a de x igual a seno de x. Porquê é que agora está aberto quando estamos a falar da área do triângulo? Bom, porque se o valor de x assumir o valor 0 ou π, então não existe triângulo, não é? Não existe o triângulo ABD, porque o ponto D está a coincidir com A ou com B. E, portanto, se não existe triângulo, não faz sentido estar a falar de triângulo. Por isso é que aqui é aberto, ok? Vamos ver então como é que resolvemos este problema. Este é um problema, tal como muitos outros em matemática, que tem muitas resoluções, poderemos pegar nele de várias formas. Eu vou então apresentar aqui uma resolução, mas posso falar até em jeito de rascunho de outras abordagens, portanto, porque acaba por ser interessante, porque até a base de resolução não será bem a mesma. Bom, vamos começar então aqui por uma possível resposta. Portanto, a função a de x que nós queremos obter, nós queremos provar que a área do triângulo ABD, eu vou até desenhar aqui o triângulo para ser mais visível, portanto, este triângulo que eu vou marcar aqui a azul, que é o triângulo ABD, a área é dada então por seno de x, é o que nós queremos provar. Bom, então vamos começar pela área do triângulo, não é? Como é habitual neste tipo de problema. Queremos a área do triângulo ABD, e então sabemos que a área de um triângulo é base vezes a altura a dividir por 2, e então eu vou fazer aqui o rascunho apenas de uma resolução. Vou fazer então um pouco mais apressadamente, só mesmo um rascunho, e depois resolverei com mais detalhe uma outra resolução. Então eu poderia dizer que a área do triângulo é base vezes a altura a dividir por 2. A base, olho para este triângulo azul, a base pode ser então AB, não é? Podia dizer que a base era AB. Na outra resolução que vou fazer já vou considerar outra base. Vezes a altura, portanto, se eu disse que a base é AB, a altura terá de ser aqui este segmento, vou chamar aqui um ponto E, terá que ser então ED, não é? Vezes ED a dividir por 2. Base vezes altura a dividir por 2. Bom, reparem que AB podemos obter por esta função D. D dá a distância de D a B. Se eu conseguir saber o diâmetro, consigo saber a distância que vai de A a B, não é? Então eu vou imaginar que o ponto D está aqui a coincidir com o ponto A, e dessa forma eu sei que este ângulo então toma o valor de π radianos, 180 graus. E sei que esta distância, portanto, por observação aqui no movimento, sei que esta distância irá coincidir nessa posição com a distância de A a B, não é? Quando o ponto D está aqui em cima do ponto A, este d de x será a distância de A a B. Então posso dizer aqui nesta função, vou dizer exatamente isso, que a distância de A a B é igual ao d de π. Vamos aqui à função e substituímos o x por π e fazemos aqui o cálculo dessa distância. Seno de π sobre 2 vai dar, reparem que o seno de π sobre 2 dá 1 pelo círculo trigonométrico, ok? Se quem não se lembrar, pode ver a aula do círculo trigonométrico em trigonometria, tenho lá, as primeiras aulas falam deste tipo de situação. O seno de π sobre 2 dá 1. Portanto, 2 vezes 1 dá 2. Ou seja, o raio é 1, a distância de A a B é 2. E, portanto, já temos aqui o valor de AB. Será 2 vezes ED a dividir por 2. E reparem que este 2 até simplifica com este, não é? 2 a dividir por 2 dá 1 e ficamos só com ED. Ok? Bom, então precisamos saber agora ED. Como é que podemos ir buscar esta distância? Bem, se olharmos aqui para a figura, conseguimos também, portanto, observamos, temos aqui também um triângulo retângulo, o triângulo BED, e se eu descobrir este ângulo, consigo fazer aqui uma razão trigonométrica com o cateto oposto e com a hipotenusa,
porque eu sei a hipotenusa em função de x, porque é a função d, e portanto consigo descobrir este cateto oposto, que é o que eu pretendo. Então como é que chegamos a este ângulo aqui? Bom, este ângulo é igual a este, porque estamos aqui num triângulo BCD, um triângulo que é isósceles, porque CB é um raio e CD também é outro raio, e portanto são iguais, e portanto este ângulo também será igual a este. Então, trabalhando com a definição, com o conhecimento de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, em radianos π, não é? Podemos descobrir estes ângulos de laranja. Fazemos π menos x, ou seja, 180 menos x, mas estamos a trabalhar em radianos. Π menos x vai dar a adição destas duas amplitudes, deste ângulo e deste. Como são iguais, eu posso dividir por 2 e obter a amplitude de cada um deles, não é? Então ficamos com π sobre 2 menos x sobre 2, separando depois aqui a fração em duas, não é? Ou seja, este ângulo, tal como este, mas o que me interessa trabalhar é aqui este, será π sobre 2 menos x sobre 2. Ok? Bom, e agora posso aplicar aqui então uma razão trigonométrica, que será esta. O seno, portanto eu quero o oposto e tenho a hipotenusa, vou trabalhar com o seno. O seno de π sobre 2 menos x sobre 2 é igual então ao cateto oposto sobre hipotenusa. E a hipotenusa é o dx, que eu vou colocar já aqui esta expressão, 2 seno de x sobre 2. Okay? Bom, e agora posso resolver em ordem a ED, passando para este lado a multiplicar o 2 seno de x sobre 2. Vou já fazer aqui uma redução ao primeiro quadrante, portanto, simplificando isto. E o que eu vou aqui fazer, quem não perceber bem, está nas aulas de trigonometria em redução ao primeiro quadrante, ok? Seno de π sobre 2 menos x sobre 2 é o mesmo que ter cosseno de x sobre 2, ok? Portanto, redução ao primeiro quadrante. É preciso ver lá nas aulas, questão de acesso grátis, não é? Portanto, tem lá reduções ao primeiro quadrante e percebem bem como é que se faz esta situação. Igual a ED. E, portanto, já descobrimos então o valor de ED. Posso até colocar aqui 2 seno de x sobre 2 cosseno de x sobre 2. Ok? Bom, agora eu quero chegar a uma expressão seno de x, não é? E eu tenho aqui 2 seno de x sobre 2 cosseno de x sobre 2. Bom, mas isto trabalha então com uma fórmula que eu vou até aqui escrever. Eu vou escrever aqui duas fórmulas muito importantes. Eu insisto nestas fórmulas porque tenho convicção que tenho a certeza porque do que acontece, do que é habitual acontecer em anos anteriores, estas fórmulas estão muito presentes. Portanto, tenho a convicção que poderá continuar a aparecer em provas de exame. Não é? Portanto, o seno de 2x nós sabemos que é igual a 2 seno de x cosseno de x. E também o cosseno de 2x, que não se vai aplicar neste exercício, mas também é bastante habitual. O cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, ok? Portanto, neste caso, nós temos aqui esta fórmula do seno de 2x igual a 2 seno de x cosseno de x. Okay? Reparem agora numa situação que vai aqui acontecer. Nós vamos ver isto como um padrão. Portanto, eu quero que olhem para esta fórmula com o seguinte aspecto. Portanto, eu tenho aqui 2, e vou colocar aqui 2 seno de qualquer coisa, cosseno de qualquer coisa. Portanto, o que costuma aparecer ali na forma é um x, não é? Aqui dentro do seno e dentro do cosseno, mas agora vou colocar aqui um pacote qualquer, ok? Este pacote tem que ser igual a este, e tem que ser igual a este pacote que aparece aqui multiplicado por 2, ok? Ou seja, no fundo, o que aparece aqui dentro deste seno, que está aqui no primeiro membro, tem que ser o dobro do que aparece aqui dentro deste seno e deste cosseno. Nestas condições, estamos nesta fórmula, ok? Portanto, tem de ser o dobro. O que aparece aqui dentro deste seno é 2x, reparem, é o dobro de x e é o dobro aqui deste x também. E, portanto, o que terá de acontecer aqui na nossa expressão para estarmos na presença daquela fórmula é que tem de ser o dobro do que está ali dentro do seno e do cosseno. E o dobro de x sobre 2 dá x, não é? Por isso é que eu vou dizer que isto que ali está é igual, simplesmente, então, aplicando esta fórmula, reparem, estou a passar daqui para aqui, é igual a seno de 2 vezes o x sobre 2, ok? Lá está o dobro do que está ali dentro daquele seno e daquele cosseno.
o dobro é 2 vezes o que está ali. Mas 2 vezes x sobre 2 dá x, não é? Que este 2 com este simplifica. E por isso fica seno de x apenas. E era a expressão que nós queríamos obter, ok? Portanto, eu acabei até por resolver com algum detalhe esta resolução que eu estava a pensar em fazer de forma mais abreviada. Mas nem a vou apagar então, porque penso que já ficou concluída e ficou de forma até bastante simples. Vou então fazer a outra em jeito de rascunho, ok? Bom, e para isso vou fazer aqui uma separação. Já agora, eu penso que esta ficou bastante completa. Portanto, ficam já com esta resolução. E vou então fazer uma outra resolução um pouco diferente. Parte até de um princípio diferente, logo ao definir a base e a altura do triângulo. Portanto, eu tenho então aqui a área do triângulo, vou começar do início, será a base vezes a altura. Vou fazer aqui um triângulo novo para referir aqui uma coisa. Fazer aqui um esquemazinho, portanto, vamos supor que tenho aqui a figura, ok? Tenho aqui o triângulo. Vou também fazer aqui uma semicircunferência, vamos ver se isto não fica assim muito torto. Portanto, isto será então uma semicircunferência, ok? A semicircunferência que ali está, ok? Semicircunferência que ali está, e eu tenho o triângulo ABD, ok? Aqui. Bom, este triângulo faz, de certeza absoluta, que faz aqui 90 graus no ângulo D. Porquê? Porque é um ângulo inscrito numa semicircunferência. E isso podiam justificar dessa forma. Este triângulo ABD é retângulo, porque o ângulo D é um ângulo inscrito numa semicircunferência, logo é um ângulo de 90 graus. E se aqui é retângulo, portanto eu posso definir, em vez de dizer que a base é AB, posso dizer que a base é AD. Okay? Vou definir a base como sendo aqui AD, e a altura terá que ser então perpendicular, ou seja, DB, não é? Vezes DB, a dividir por 2. Portanto, base vezes altura a dividir por 2. Bom, reparem, o DB nós já sabemos, não é? Portanto, vou colocar aqui AD vezes o DB, eu já sei, é o D de x, que é esta expressão aqui. Portanto, 2 seno de x sobre 2. Ok? E para descobrir o AD, isto aqui, bom, poderíamos também trabalhar com este ângulo, com este que eu fui aqui buscar, o π sobre 2 menos x sobre 2. Fazia aqui o cateto oposto com esta hipotenusa, por exemplo, okay? Que já sabemos que saberíamos por este mesmo processo que era 2. Ou então aplica aqui o teorema de Pitágoras também, ok? Fazia na mesma, dizia que AB, tal como fiz aqui ao lado, é igual a d de π, que é igual a 2. Já está então aqui feito, ok? Portanto, concluía que aqui era 2, esta hipotenusa daquele triângulo retângulo, não é? E agora poderia fazer o teorema de Pitágoras. AD ao quadrado é... não, a hipotenusa, portanto aqui... Os catetos, a soma dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos, portanto, AD ao quadrado mais DB ao quadrado igual a 2 ao quadrado. AD ao quadrado mais... e agora coloco aqui este cateto aqui, o dB, que é a expressão 2 seno de x sobre 2 ao quadrado. Atenção que eu estou a fazer esta resolução também, não é apenas por brincadeira. Às vezes podem obrigar a seguir este caminho, ok? Podem dizer, utilizando o teorema de Pitágoras, ou podem, de alguma forma, obrigar a que façam por este processo. Ok? E, portanto, vamos trabalhar aqui também com uma forma também muito importante, por isso, às vezes, pode acontecer. Reparem que este quadrado está a atuar neste 2 e neste seno, então fica 4 seno ao quadrado de x sobre 2. Ok? E agora, reparem que ficamos aqui com isto. AD ao quadrado é igual, vou colocar aqui o 4 em evidência, 1 menos seno ao quadrado de x sobre 2, ok? E reparem que aqui aparece a forma fundamental da trigonometria, que é também uma forma muito importante. Nós sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, e desta forma também podemos concluir que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x, não é? Portanto, passando este seno para aquele membro e ficamos com isto. E, portanto, 1 menos seno ao quadrado de x sobre 2 dá... E vou aproveitar aqui este espaço, dá, portanto, aqui 4, fica 4 vezes cosseno ao quadrado de x sobre 2. Ok? Portanto, então aplicando desta forma, onde está 1 menos seno ao quadrado, coloquei cosseno ao quadrado. Lá está a forma fundamental da trigonometria. E agora, portanto, aplica a raiz para tirar ali o quadrado do AD.
mais ou menos raiz, mas como estamos a falar de uma distância, vou ficar só com a parte positiva. 4 cosseno ao quadrado de x sobre 2, ok? Reparem que agora a raiz de 4 dá... Portanto, isto pode ser simplificado por uma forma das raízes, da forma que eu vou escrever agora. Pode ser assim, pode ficar então assim, raiz de 4 vezes raiz do cosseno. Depois de raiz de 4 dá 2, eu vou então apagando e fazendo de novo. A raiz de 4 vai dar então aqui 2, não é? Vezes, e este quadrado vai cortar com a raiz que estava também ali no cosseno ao quadrado, estava uma raiz, corta, ok? Nós temos a certeza que o cosseno de x sobre 2 é positivo, ok? Porque nós sabemos que o x está entre 0 e π, x sobre 2 então está entre 0 e π sobre 2, e aí o cosseno é sempre positivo. Ok? E portanto não temos problemas com os sinais ali em colocar mais ou menos. E portanto AD é igual a 2 cosseno de x sobre 2. Tal como tinha chegado a essa conclusão aqui, ou não. Sim, onde é que eu cheguei a essa conclusão aqui neste exercício? Não passei por aí. Bom, mas de qualquer das formas, eu agora tinha de vir aqui e onde tenho AD iria colocar 2 cosseno de x sobre 2 vezes 2 seno de x sobre 2 a dividir por 2, ok? Reparem que este 2 pode cortar com este, e então fico com 2 cosseno seno, que era o que eu tinha então aqui, ok? E portanto, como já cheguei a este sítio, depois o processo era o mesmo. Portanto, ficava com 2 cosseno seno, vou então apagar e escrever isso, só para ficar aqui 2 cosseno seno, que depois, pela mesma simplificação, por aquela forma que eu ali apresentei, daria então seno de x, ok? Igual a seno de x, sim, de x, ok? Seno de x, que era a expressão onde nós queríamos chegar. Bom, eu acabei por apresentar aqui duas resoluções, uma que fazia aqui o teorema de Pitágoras e onde definia aqui uma base e uma altura diferente da que fiz aqui no início. Espero que tenha ficado claro cada uma delas. Se não foi o caso, é entrar em contacto, ok?